gente vai falar sobre marketing político agora com uma autoridade aqui nos nossos estúdios. Para começar, eu vou um pouco desenhar a nossa pauta. Tribunal chamado internet, ascensões meteóricas, amor e ódio, mentiras e verdade, maniqueísmo, polarizações, desafios de reputações. Nem tudo o que parece é, na verdade, celebridades e anônimos, tudo junto e misturado num ambiente digital que tem mais uma desordem ali, como está o mundo hoje. Ética, o que destrói, o que constrói, qual é a dor e a delícia das redes sociais. O marketing político é a nossa pauta de hoje, nesses contextos que não são contextos exclusivos ou peculiares ao marketing político, mas as redes sociais de modo geral. O fato é que, do Trump para cá, os políticos no mundo entenderam a força, o poder e o risco, eu imagino, até pelos resultados que colheram ou não, das redes sociais e da mídia digital. Mas a maioria se perde um pouco nessa trajetória, só digitalizando conteúdos, não alinhando com o programa, não respondendo, não se relacionando com o internauta, que no caso dos políticos são eleitores ou prováveis eleitores ou apenas cidadãos. Uma autoridade nesse assunto aqui comigo hoje é o Caio. Caio, muito obrigada. Caio Pinheiro é publicidade por formação e paixão. A ADV6, acabei de descobrir aqui que está desde 2006. Eu sempre tive vontade de perguntar ao Caio o que era o 6 da ADV6, ele acabou me revelando. Ele tem um sócio, é claro, o Paulo Solano. Ele é diretor de criação da ADV6, mas ele também é sócio da Global Monster e da Buzz Audiovisual e é um apaixonado por leitura, cinema, arte e música, quando ele tem tempo. Maia, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Estamos aqui. Olha, Caio, qual é a importância hoje, vamos direto ao ponto, do marketing digital para políticos que resolveram ou já são ou querem se tornar influenciadores? Quais são os pilares disso que deixou de ser uma tendência e passou uma realidade? Você que faz esse trabalho tão bem. A ADV6 hoje, ela é uma autoridade nessa área quando se fala de marketing digital e particularmente já há algum tempo com marketing político, fazendo assessorias importantes e relevantes, né, Caio? Isso. Maia, na verdade, assim, em relação à importância das redes sociais nesse aspecto político. As redes sociais é um veículo de comunicação, né? E é onde está todo mundo. Então, se está todo mundo, é importante que o candidato, que a empresa esteja também. E, assim, a internet, quando surgiu, ela surgiu com essa promessa de democratizar a informação, né? De entregar o poder na mão das pessoas, e isso aconteceu. Aí veio as redes sociais, que tomaram uma proporção muito grande, né? E as redes sociais, por um período, elas até tiveram poder, assim, as plataformas. E o que está acontecendo agora é uma migração inversa. O poder está passando de volta para a mão das pessoas novamente, que são os criadores de conteúdo, né? E os políticos, eles são um criador de conteúdo. Então, eles precisam estar ali, se comunicando, né, vendendo suas ideias, seu propósito. E ali, através daquela audiência que eles têm, eles convencerem as pessoas que o projeto deles é o melhor, que eles têm a melhor plataforma, que eles têm o melhor projeto, né? Quando isso passa a ser novo para a maioria dos políticos, né? Porque a gente vê que uns escalam bem e fazem a entrega com uma batida importante, não perfeita, porque não existe o perfeito, mas com relevância, né? Por exemplo, o governador Rafael Fonteles, ele tanto na campanha como agora, já como governador, ele adotou e ele meio que tem estimulado, motivado, inspirado outros políticos, mas particularmente da gestão dele, a fazerem o mesmo. Qual é a medida disso? Aí a gente teve o Lula, a gente teve Bolsonaro, a gente teve o Trump com a ajuda da Rússia, aí a gente tem o ambiente de fake news, o ambiente de verdades e mentiras, um ambiente que se torna vulnerável também, e vulnerável numa escala
que para o bem ou para o mal ela pode ser preocupante, né? Porque se é bom, o que é ruim viraliza mais rápido, Sim. né? Mas aí no caso da internet viraliza de uma forma intangível. Não é possível mais tangibilizar. E aí você ter a certeza de que você tem a impressão que tudo está sob controle, só que nada. Né? Eu queria que você falasse sobre isso. Quais são os nuances, quais são os riscos, o que é importante ter cuidado. A gente citou aqui alguns políticos, né? A gente tem o Amoedo, que foi uma referência, foi chamado para a campanha, inclusive. A gente tem os influenciadores que apoiaram. E a gente tem hoje os profissionais querendo ser influenciadores e sendo, quando eu digo querendo ser, não é pejorativo, tá tudo bem. E os políticos também. Queria que você falasse com isso com a propriedade que você tem. Maia, a gente costuma até brincar que existe... Não, eu entendi. A gente costuma até brincar que existe uma diferença entre o formador de opinião e o forçador de opinião, né? Verdade. Que é aquelas pessoas que acham que são influencers, que acham que formam opinião e, na verdade, forçam a opinião, né? Sim. Em relação a essa questão de exposição, quando você coloca a cara, quando você está nas redes sociais, aquela história de, não, é meu perfil privado, são minhas, como é que se diz? São minhas fotos pessoais. Minha rede, minhas regras. Não, acabou. A partir do momento que você publica na rede, não é mais pessoal. Aquilo passa a ser público. E assim, até com as suas redes, se você usa aquele perfil de forma pessoal, mas está aberto ao público, então você precisa também inserir componentes profissionais, porque senão você vai parecer uma pessoa que não tem atividade profissional. É preciso ter um planejamento de conteúdo? Exatamente. E a crise, como você citou, ela vai acontecer. A gente costuma dizer que a crise vai acontecer. A questão é quando. E a questão é se você tem o capital reputacional para suportar uma crise, né, e se reconstruir. Então, você ter esse capital, você ter construído durante um tempo essa sua imagem positiva, quando vier uma crise, se você tiver um bom capital reputacional, você consegue sobreviver a ela e passar por ela tranquilo. Porque, ao mesmo tempo que viraliza rápido, também é muito efêmero. Hoje se fala disso, amanhã não fala mais. Então, quando você está passando por uma crise no momento nas redes sociais, você fica apavorado, né? A gente já apareceu clientes lá na agência apavorados. Eita, eu estou assim, tá todo mundo falando de mim, eu viralizei e tal, mas o primeiro recado que a gente dá é espere passar, né? Fique sem olhar um tempo, porque vai passar. Aí depois que passar, aí a gente precisa fazer um trabalho estratégico, né? De como reposicionar, como... E a gestão de crise se faz todo dia, porque tem que estar pronto para quando ela chegar, né? Exatamente. Por isso que é importante você ter falado de reputação, que é algo que é construído. Outra coisa que eu acho que é importante, e que eu não sei como vocês orientam, mas é a questão do relacionamento com esse internauta. Se você não se relaciona com ele, ou já que você está produzindo para ele, no caso de políticos são projetos para ele, porque trata-se de recurso público, é uma pessoa que é um funcionário do governo, eleito sim, mas ela está prestando ali conta do que ela está fazendo esse político, ele precisa se relacionar, nem todos se relacionam. Exatamente, é como você falou, é um canal, é uma via de mão dupla, né? Você comunica, mas você também recebe informações, você tem que responder perguntas, você não pode deixar a pessoa no vácuo, né? E como escolher as redes certas? Hoje a gente tem Twitter, que é um ambiente de fórum e que o nível é outro da rede social. Tem o Instagram, o Facebook, que as pessoas um pouco olham assim, dizendo que é o antigo Orkut, mas para mídias patrocinadas, a área de agenciamento de negócios dele é potente, né? Embora a gente esteja sujeito hoje ao humor do Mark Zuckerberg em relação à concorrência, ao que ele entende que ameaça ou não as redes dele, mas isso não tira o sono dele porque ele está atuando em escalas em outras coisas. A gente tem o YouTube, a gente tem o LinkedIn, a gente tem outras redes paralelas, né? A gente tem o WhatsApp, a gente tem também as gravações de WhatsApp, que todo dia a gente vê nos jornais, dentro das investigações. Qual é a melhor rede? Não existe a melhor, porque cada rede tem o seu papel e é importante estar em todas, na verdade. Assim,
de acordo com o seu perfil, né? Mas é importante você ter uma presença em todos, porque cada uma vai alcançar um público. É possível ter uma presença em todos. O TikTok, ele é uma rede que hoje é o fenômeno dos jovens. Deixou de ser a da dancinha. Isso. E eu vejo cientistas, eu vejo políticos, eu vejo pessoas de todas as áreas postando conteúdos lá, atrás de engajamento mesmo necessário. É uma rede que tem uma linguagem própria, tem um formato próprio. E você precisa compreender o formato, compreender o que aquela audiência quer ver, porque não adianta você chegar com um conteúdo de uma plataforma e jogar na outra, achar que vai funcionar, porque não funciona, porque aquela audiência espera um determinado tipo de conteúdo. O algoritmo daquela plataforma espera determinado tipo de conteúdo. Então, você não pode forçar a achar que o que funciona numa vai funcionar na outra. E em relação à estratégia que você citou, a estratégia é o ponto principal, digamos assim, é o ponto de partida, né? É a estratégia, porque com a estratégia você define qual caminho, qual jogo você quer jogar, que isso é importante. A questão do jogo, a gente costuma até brincar dizendo que se você for jogar uma partida com um campeão de xadrez, você vai chamar ele para jogar cartas, para jogar dominó, né? Porque você não vai no local que ele domina bem. Então, no campo da política também é assim, se tem um conteúdo que você não domina ou que você não desenrola bem, não se identifica, você vai para onde você funciona bem. Porque aí é o campo onde você domina e onde você vai se sair melhor. E aí segue o fluxo, né? Isso. Fica mais natural, na verdade. Internet ganha campanha eleitoral? Você fez a campanha do governador Rafael Fonteles na internet. Internet ganha campanha? Qual é a medida disso? Maia, assim, é um conjunto de fatores. Eu acho que a internet, ela é mais importante para não perder do que para ganhar, digamos assim, porque o que você precisa estar na rede, você precisa estar comunicando, mas você precisa ter um cuidado muito grande com o que você publica, com erros que podem acontecer, que isso, às vezes, um erro pequeno numa campanha, publicado nas redes sociais, toma uma proporção imensa. Gigante. Então, assim, é importante em todos os aspectos, mas eu consideraria principalmente na questão de não errar, de estar lá, de estar presente, porque não tem como participar hoje de uma campanha política sem você ter sua presença digital, né? Sim. Mas, principalmente, você não errar. Eu acho que isso é um ponto Eu crucial. acho que o fato, a forma como vocês conduziram a campanha do governador, muito provavelmente influenciou para que ele continuasse no ritmo de produção de conteúdo e numa satisfação que ele dá diariamente do que ele está fazendo, né? Porque ele era diferente antes, né? Depois da campanha, eu estou falando diferente no sentido da presença digital. Ele investe mais nisso, ele está fazendo mais isso, né? Ele é uma pessoa interessante de se trabalhar, porque ele tem uma capacidade de aprendizado muito rápido. Então, assim, quando a gente começou esse trabalho nas redes, lógico, né? E assim, das exatas, ele hoje, as redes sociais, que nós somos técnicos, estamos lá, mas a maioria das ideias, a maioria do conteúdo parte dele. Ele que gera. Ele que gera, ele que diz como é que é o que deve ser dito, o que não deve ser dito, participa 24 horas, está presente e bem participativo. Você acha que, assim, uma visão de mundo particular que encontra na internet, até anotei isso aqui porque é importante, informações que podem encontrar na internet hoje, informações que sustentam qualquer tipo de teoria, né? Então, assim, se uma pessoa é do bem, ela vai encontrar na internet informações que validam a opinião dela. Se a pessoa é ruim, gosta de fake news, não faz o filtro nas coisas, ela vai encontrar na internet que a Terra é redonda. Ela vai encontrar na internet que a Terra é plana. Ou ela vai encontrar todos os tipos de loucuras na internet, verdades e não verdades, né? Isso para vocês é um ponto de atenção? Essa questão das fake news, né, dos conteúdos de discurso de ódio, isso eu acho que é uma preocupação no mundo inteiro, né? Essa proporção que esses discursos de ódio tomaram, porque a ferramenta amplifica qualquer discurso. E assim como amplifica para o bem, amplifica para o mal também, como você citou. Então, eu acho que o que pode se fazer e o que está sendo feito pelas plataformas é tentar filtrar esses conteúdos, né? Tentar banir,
quem publica conteúdos desse tipo, né? Mas como é uma organização grande e democrática, é muito difícil você conseguir o desafio controlar das isso, redes né? sociais diárias, assim. O que você considera que é um case, além do que a gente já mencionou aí de vocês? Eu acho que eu consideraria a campanha hoje, que eu acho que foi um case nas redes sociais, foi a do Obama, né? Que eu acho que foi quem mais inovou e deu assim uma virada de chave, digamos assim, na questão da comunicação digital, foi o Obama na campanha dele, na primeira campanha dele e até na reeleição também. A gente até olhou, no Instagram, a gente não olhou no Twitter, porque seria muito canal para ver, não olhou no TikTok, olhou onde a maioria das pessoas está, no TikTok, no Instagram, e a gente escolheu uma rede, mas o presidente Lula hoje tem 2,9 milhões, né? Milhões, Me ajuda aí, olha aí, Caio, por favor, para ver como que está aqui. Vou pedir ajuda ao Caio aqui, produção. O Joe Biden, 19,5, o Barack Obama, 36,1 milhões. Ex-presidente Donald Trump, 23,4 milhões. Deputado federal Boulos, 2 milhões e 100. O ex-governador do Piauí e ministro Wellington Dias, 149 mil. O Jair Bolsonaro, 25 milhões. O Lula, 12. O governador Rafael Fontella está no Instagram com 117 milhões, crescendo a cada dia. Quer dizer, são números. Como é que vocês trabalham com dados? Vocês olham para os números e olham para o engajamento e olham para o algoritmo e olham... Como é que vocês trabalham? Como é que vocês fazem essa mineração de dados? A gente, muito o feeling, né, que a gente, na hora da escolha do conteúdo, propor um conteúdo, na maioria das vezes é intuitivo, né? A gente usa a intuição, a experiência que a gente tem nos... Quando é para mensurar os resultados, aí a gente recorre à plataforma, às ferramentas que estão disponíveis para a gente entender... Esse conteúdo gerou um bom engajamento. Qual o conteúdo aqui dessa semana que a gente teve um maior engajamento? Foi uma foto com a família? Foi uma publicação sobre determinada... Aí vamos repetir. Aí acontece que quando posta de novo não tem, né? Agora você citou um negócio interessante, quando você fez essa leitura dos números, né? Dessas pessoas. Isso é mais uma prova daquela questão de que o conteúdo está saindo, o poder está saindo da mão das plataformas e indo para a mão dos criadores de conteúdo. Tem um exemplo interessante que é o seguinte, o LeBron James, né, que é o jogador de basquete americano, ele tem mais seguidores do que o próprio Lakers, né? O Cristiano Ronaldo, por exemplo, ganha mais dinheiro hoje através das redes sociais do que jogando futebol. Então, assim, Você acha que tem algum político nessa escala aqui de milhões que monetiza? Acho que sim. Com certeza, senão está perdendo dinheiro. Porque, na verdade, o TikTok, por exemplo, bem, né? O TikTok, quando ele começa a apresentar o conteúdo, que ele começa a viralizar, ele mesmo já vai atrás de quem publica para oferecer pagamento financeiro. O que você pensa das mídias patrocinadas ligadas a campanhas políticas e a estratégias de marketing político, Caio? Eu acho que são importantíssimas, porque hoje o alcance das redes sociais, o alcance orgânico, ele está cada vez menor, né? Então, as plataformas precisam monetizar. Então, para elas monetizarem, a forma que elas encontraram foi essa. Eu vou baixar o seu alcance orgânico em troca de você pagar um valor para que eu potencialize o alcance. E como isso é uma informação aberta, pública, durante a eleição, o Facebook criou labels próprias para o impulsionamento. Então, quem via o anúncio sabia quem estava impulsionando, conseguia acessar qualquer pessoa, saber quanto ele está gastando. A ponto de quem faz mídia patrocinada na época da campanha, o valor médio do ticket de ads, por exemplo, disparou. Porque estava todo mundo fazendo campanha política. Estava todo mundo no ads, em outras estratégias e outras coisas, e o valor do ticket subiu muito. Então, não era interessante para a maioria das empresas que faz a mídia patrocinada estar concorrendo naquele momento, né? Porque realmente virou... E assim, o conteúdo patrocinado, você tem que usá-lo de forma inteligente. Da seguinte forma, você não pode voltar àquela história do forçador de opinião. Você não pode pegar um conteúdo que não está engajando e querer empurrar ele goela abaixo com o impulsionamento, porque ele não vai funcionar. Pelo contrário, talvez tenha um efeito rebote, né? Então, você tem que escolher o conteúdo que já está organicamente tendo uma boa performance e você impulsiona ele, aí ele vai
potencializar o alcance, né? Para encerrar, quanto da tua agência hoje, de todos os teus negócios ligados à publicidade, quantos por cento hoje está na área do político, do marketing político? Vocês pegaram um caminho ali, né, que foi interessante, porque antes vocês estavam só no privado e, de repente, o marketing político e esse ecossistema descobriu isso, né? E precisava de profissionais, claro que tem outras agências em Teresina atuando nessa área, mas a gente está falando particularmente no caso de vocês. É tipo metade do que vocês fazem hoje? Não. Na verdade, o componente político, ele é uma parte pequena da agência. A gente, durante a campanha... É que vocês fazem tão bem feitinho que eu acho que, vocês estão escalando muito nessa área. Na verdade, durante a campanha, a gente entra no foco, né? Porque a eleição é uma... Aí depois a gente sai um pouco de cena. E fica com o que faz sentido, né? Exatamente. E com o que vocês querem fazer, né? Porque é aquela história, principalmente na eleição, é uma demanda muito grande, é um volume muito grande de conteúdo. E não dá para você... Às vezes você tem menos que escolher. Eu não tenho como atender esse, nem esse. Eu vou escolher atender esse porque quero fazer um trabalho bem feito, vou ter foco e vou fazer isso. Porque às vezes... eu te interrompi, porque às vezes não dá tempo de fazer tudo, né? Aí você acaba fazendo mal feito, né? Então é melhor não assumir. Para encerrar mesmo, o que vem por aí da DV6, da Global? Bem, que projetos vocês estão envolvidos? A gente tem um projeto aí na Global, interessante, de um aplicativo, que a gente já tem desenvolvido ele há uns 2 anos, que é um aplicativo de produção de conteúdo para redes, mas é uma produção de conteúdo automática, digamos assim. Você que é um produtor de conteúdo, você que é um personal trainer, às vezes um prestador de serviço, e você precisa se comunicar nas redes sociais, mas você não tem como pagar uma assessoria, por exemplo. A gente criou uma plataforma que ela produz conteúdo, você coloca como que é o conteúdo, ela já gera a imagem, aí ela já entrega para você já com legenda, com tudo para você publicar. Legal. Quando que lança? Acho que na metade do ano que vem, mais ou menos. A gente já lançou ele, aí teve que fazer um ajuste, puxou, e agora está ajustado. Caio, muito obrigada pela entrevista, obrigada por dividir aí, numa medida importante, a tua experiência com marketing político. A gente quis trazer você porque a gente ficou prestando atenção, nossa, está todo mundo fazendo. Está todo mundo gravando, todo mundo virou influenciador. Agora, para ser influenciador, tem que ter relevância, né? Exatamente. Tem que produzir porque algo senão não dura muito, não é, Caio? E não vai para frente, né? Não vai para frente, né? Se você não vai para frente no orgânico, se você não tem uma autoridade... E eu acho assim, o que eu acho que você citou em relação ao governador Rafael Fonteles é que ele é autoral, né? Sim. Quer dizer, vocês não chegam lá e digam assim, diga isso, decore esse texto e ele é verdadeiro, né? O que ele gera de conteúdo é o que ele dá, é o dia a dia dele. As mídias autorais em qualquer área, sendo marketing político ou não, elas têm, Por isso que tem gente que diz, nossa, essa pessoa faz uma live de escovando o cabelo, fazendo uma maquiagem, contando piada, almoçando e conversando. Por que gera tanto engajamento? Porque e assim, uma máscara de que não é a pessoa de verdade nas redes sociais, uma hora ela cai. Ficar olhando tudo o tempo todo. Obrigada, Caio. Pessoal, muito obrigada. Você internauta, você nosso telespectador aí espalhado pelo Brasil, internauta espalhado pelo mundo. Obrigada pela sua audiência, obrigada pelos acessos. E a gente se vê no próximo programa. Tchau.